Daqui a pouco estarão comigo 3 convidados para discutirmos a questão tributária na Constituição. Quero antes lembrar a você, imposto proporcional é aquele em que todos pagam igualmente um X% sobre o rendimento líquido acima de um piso. Imposto progressivo é aquele que faz com que a pessoa pague alíquotas crescentes, porcentagens crescentes, à medida que o rendimento seja maior. O imposto progressivo não é equânime. A lei deixa de ser igual para todos na tributação progressiva. O que mais tenho destacado neste programa é a importância da ordem de mercado para uma sociedade de homens livres. Tenho enfatizado também que quanto mais desimpedidos funcionarem os mecanismos de coordenação do mercado, tanto melhor será para a prosperidade dos indivíduos. Hoje, vamos voltar a discutir o problema tributário. Quase todos nós julgamos ser esse problema complexo, difícil de dominar. Por isso, deixamos a questão para os especialistas e apenas arcamos chorosos ou fugidios com os tributos que nos impõem. Quando surge o capítulo tributário numa Constituição ou numa lei, esse capítulo é aprovado rápido, sem discussões, como se fosse um dogma, como se fosse a expressão legítima e necessária de uma doutrina. Mas todo tributo afeta o mercado e, portanto, afeta o progresso humano. Todo imposto direto sobre as pessoas, sobre as empresas ou sobre seus patrimônios, sempre implica uma deseconomia. O melhor imposto, o menos ruim, o que mais se aproxima do que seria um imposto neutro, é o que produz o menor distúrbio possível no mercado. Os impostos diretos, especialmente quando progressivos, incidentes sobre a renda das pessoas ou das empresas, constituem sempre um desalento à formação de capital e isso implica um mais baixo nível de vida. Os impostos de qualquer tipo, sobre o patrimônio em especial, são os que ainda mais graves empecilhos produzem a elevação do nível geral de vida. Embora os tributos sempre impliquem deseconomia, todos aceitam, e eu também, que os cidadãos devem contribuir com tributos para que os governos disponham de recursos financeiros para realizar suas funções. A ideia do imposto sobre a renda, por exemplo, é bastante antiga. Mas num verdadeiro Estado de Direito, a tributação é um meio para levantar receitas para custear os serviços prestados pelo governo e não um artifício para a chamada redistribuição de renda e não também para a espoliação da propriedade, como acontece comumente hoje quando se pensa em tributação. E para ser um meio equitativo de arrecadação, a tributação deve ser proporcional e não progressiva. Essas considerações sobre os males à liberdade e ao progresso que os tributos podem causar bastariam para indicar por que julgo imprescindível limitar estritamente a competência do governo de criar novos tributos. No programa que foi ao ar em 12 de janeiro de 88, já havia chamado a atenção para o confisco antieconômico e liberticida representado pelo imposto progressivo e alertei para a verdadeira curra tributária que estava sendo montada com a imposição constitucional de mais impostos progressivos sobre a renda das pessoas físicas e jurídicas e sobre todo o patrimônio legitimamente adquirido dos brasileiros. O que eu temia foi votado e aprovado pela Assembleia Constituinte. Embora seja um capítulo que dá ao governo poderes praticamente ilimitados de impor tributos, ele foi aprovado quase que sem qualquer questionamento. A famosa lei de Parkinson funcionou mais uma vez, ou seja, os constituintes
brigaram e discutiram durante meses sobre se o mandato do atual presidente deveria ter mais ou menos um ano, mas deixaram passar em poucos minutos um regime tributário que vai empobrecer ainda mais a nação e pode infernizar a vida de todos por muitas décadas. O capítulo 1 do título 6, relativo ao sistema tributário nacional, aprovado no primeiro turno de votação, é diametralmente oposto ao que deveria ser uma Constituição baseada no ideal político do Estado de Direito. O texto votado não estabelece, por exemplo, os princípios equânimes que deveriam orientar um sistema tributário fundado na justiça. Ao contrário, deixa ilimitado o poder tributário governamental, impõe a prática arbitrária e discricionária do progressivismo fiscal e apenas reparte a competência fiscal e o bolo tributário entre a União, os estados e os municípios. Embora a seção 2 desse título tributário receba o título de das limitações do poder de tributar, não há nenhum dispositivo relevante de proteção ao contribuinte ou que efetivamente limite o poder de tributar. Há, isto sim, uma frase maliciosa que diz ser vedado instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente, o que nada tem a ver com a equanimidade tributária para todos os contribuintes. Muito pelo contrário, quer dizer que os tributos podem ser arbitrariamente desiguais para as pessoas que se encontrem em diferentes situações. Uma simples análise crítica mostra que o sistema tributário aprovado pelos constituintes na primeira votação destina-se a violentar e destruir o direito de propriedade. Instituiu o progressivismo fiscal em todas as situações em que a propriedade de quaisquer bens ou direitos figura como objeto. Além dos impostos progressivos sobre a renda, estabelece impostos progressivos sobre heranças e doações e sobre a propriedade predial e territorial urbana e rural. E mais, criaram um novo imposto ilimitado sobre o que chamaram de grandes fortunas, como prova adicional de que o objetivo é desestimular a prosperidade para manter desfraudada a bandeira da pobreza nacional. Você se lembra de Karl Marx? Bom, Karl Marx, nessa altura, deve estar sorrindo e contente por sua pregação de 140 anos atrás, contrária à propriedade privada, ainda pega bem, pelo menos no Brasil. A sanha fiscal contra a propriedade não se exaure, entretanto, no capítulo do sistema tributário. Está entranhada em todo o projeto da Constituinte. A fúria tributária é reforçada, por exemplo, no título 7, concernente à ordem econômica e financeira, nos dois capítulos, o da política urbana e o da política agrícola, fundiária e da reforma agrária. Pelas normas expoliativas votadas, a propriedade urbana fica subordinada à tal função social. E se não estiver sendo utilizada ou adequadamente aproveitada, estará sujeita a um imposto progressivo no tempo e, finalmente, à desapropriação. A propriedade rural também não mereceu melhor sorte e recebeu o mesmo tratamento supostamente progressista e modernista reservado à propriedade urbana. Submeteu-se o direito de propriedade ao progressivismo fiscal, essa coisa indefinida e indefinível chamada função social, sob o pretexto de desestimular a manutenção de propriedades improdutivas. Além do gravíssimo erro de não estabelecer limites ao poder do Estado em tributar, o texto votado em primeiro turno pela Constituinte introduz
falsetas conceituais, como quando diz, por exemplo, que o imposto de renda será informado pelos critérios da generalidade, da universalidade e da progressividade. Qualquer pessoa mais ou menos bem informada sabe que, por definição, não é possível compatibilizar o critério arbitrário e discricionário da progressividade com os critérios de generalidade e universalidade que as normas do direito devem possuir. Não quero que este programa fique apenas na crítica ao esquema tributário da atual Constituinte. Quero lembrar que já apresentei a você a minha proposta de Constituição para o Brasil. Durante 8 meses, de julho de 87 até fevereiro deste ano de 88, recebeu comentários e críticas de 46 especialistas através de matérias na revista Visão, e que se encontra agora publicada com esses debates neste livro de 460 páginas. O título 7 desta minha proposta de Constituição trata da importante questão orçamentária governamental e do sistema tributário nacional. Pretendo também conversar sobre essa proposta com meus 3 convidados de hoje, logo após este intervalo. Antes de apresentar os convidados com que vou discutir esse importante problema da tributação, eis aqui alguns poucos destaques relativos ao sistema tributário que apresento em minha proposta de Constituição. Os tributos são instituídos tendo em vista os seguintes princípios. Serão tão equitativos e tão pouco onerosos quanto for possível. Segundo, serão certos, conhecidos e de simples entendimento para o universo dos contribuintes, em especial no referente às quantidades a serem pagas, à ocasião em que se pagam e o modo de pagamento. Terceiro, serão lançados considerando a conveniência do contribuinte quanto à maneira de cobrança e à ocasião do pagamento. Quarto, serão econômicos, tanto nos custos de sua coleta em relação à arrecadação, quanto na consideração dos benefícios ou prejuízos e dos estímulos ou embaraços ao trabalho e à produtividade. Quinto, é vedada a utilização do imposto como instrumento de confisco ou como meio de violação, ainda que pequena e gradual, da essência dos direitos fundamentais à vida, à liberdade e à propriedade dos indivíduos. 6. Os impostos terão caráter pessoal e serão sempre proporcionais, salvo o caso de progressividade contida do imposto sobre a renda de pessoas. E 7. Na normatização relativa ao imposto sobre a renda de pessoas, serão considerados os seguintes preceitos. A. Na fixação de alíquotas, não será admitida senão uma leve progressividade de não mais que 10% entre os valores das alíquotas máxima e mínima, para contrabalançar a desigualdade contributiva gerada pelos tributos indiretos. B. As faixas de alíquotas serão o mais possível distribuídas no universo das rendas tributáveis. C. O imposto será aplicado sobre a renda acima de uma dada isenção, permitindo-se como deduções tão somente aquelas despesas ocupacionais, profissionais e transacionais
estritamente definidas como decorrentes da obtenção da renda. De modo que a lei assegurará a dedutibilidade das despesas necessárias ao exercício do trabalho, ofício ou profissão e daquelas necessárias à exploração de bens materiais e imateriais, além do abatimento pessoal de uma quantia fixa. E D, o imposto sobre a renda de pessoas é imposto pessoal, no sentido de que dele se excluem as firmas e sociedades em geral, mas que se inclui na renda pessoal tributável todo e qualquer ganho ou provento, inclusive os lucros obtidos de sociedades civis, de profissionais e outras sociedades entre pessoas. Além de incluir dispositivos atinentes a outros impostos e taxas e à competência tributária dos estados e municípios, o sistema tributário que proponho inclui um importante capítulo sobre a repartição das receitas tributárias, onde são estabelecidas as premissas para o rateio dos recursos tributários coletados pela Federação em função de um programa de ampla descentralização das atividades governamentais prevista na Constituição proposta por mim. Toda essa proposta tem em vista a permanente salvaguarda dos direitos fundamentais à vida, à liberdade e à propriedade dos indivíduos. No sistema tributário, é esse o lugar comum. Por isso, o artigo 739 reza que nenhuma lei, nem qualquer norma poderá estabelecer na ordenação dos processos fiscais privilégios para a fazenda pública em detrimento do contribuinte, partindo do princípio geral de que toda pessoa é inocente perante a lei até que seja cabalmente provada a sua culpabilidade. São essas coisas que quero também tratar com meus três convidados. A Nicole Borger é advogada, gerente do setor de impostos da Coopers & Lybrand, formada pela Universidade Católica de São Paulo, e é especialista em direito tributário de pessoas físicas. O Edvaldo Brito é professor de Direito Constitucional da Ordem Econômica no curso de pós-graduação da Universidade Federal da Bahia, ex-prefeito de Salvador, ex-secretário da Justiça da Bahia e também ex-secretário da Educação da Bahia. E o Ives Gandra da Silva Martins, inclusive ele já esteve outras vezes aqui comigo no programa, é professor titular de Direito Econômico da Faculdade de Direito da Universidade Mackenzie, São Paulo, ex-presidente do Instituto dos Advogados de São Paulo. O Ives é autor de diversos livros de direito constitucional, tributário e de direito econômico, e é atualmente o presidente da Academia Internacional, presidente e é o fundador da Academia Internacional, somos fundadores. Da Academia Internacional de Direito e Economia. Vocês ouviram os meus comentários, inclusive essas apresentações dos alguns aspectos dessa minha proposta de Constituição. Eu tenho ouvido falar, algumas pessoas dizem que, bom, essa parte, esse capítulo tributário, ele é bom, melhorou bastante em relação ao que se tem hoje, porque, inclusive, hoje o empréstimo compulsório não vai sair mais na base do decreto-lei. Quer dizer, esse conceito de que, não sendo decreto-lei, é justo. E você sabe, Maxud, é interessante o seguinte, eu acho que a sua colocação eu endossaria sem mudar uma vírgula em tudo que você disse, mas eu acrescentaria mais, eu acho que você foi extremamente generoso com o projeto que está sendo trabalhado na Constituinte, porque há algumas deficiências ainda maiores. A primeira delas é o seguinte, a União Federal,
ela passa a ter muito mais atribuições, quer dizer, vai ter que prestar muito mais serviços. Ela vai ter uma previdência social maior, ela vai ter um poder legislativo maior, vai ter um poder executivo maior, um poder judiciário maior. Mas ela perde receita. Estados e municípios vão ter muito mais tributos e foram criados novos tributos. Vale dizer, a União vai precisar de muito mais receita e, teoricamente, vai ter menos receitas dadas pela Constituição. Isso representa que ela vai ter necessidade de se utilizar desses princípios ultrapassados com o princípio da progressividade. Quer dizer, se fez agora, numa proposta de Constituição, alguma coisa que deveria ser dinâmico. Claro. Quer dizer, se colocou certas percentagens de alocação de tributos para os estados e municípios, inchou-se os tais deveres do Estado, e isso significará, creio eu, fatalmente, um aumento brutal de tributos ou de inflação. Aliás, que é outra Mas é forma de interessante. imposto. Claro, é um imposto, claro. É interessante na proposta que nós podemos observar que alguns conceitos dos melhores de sua proposta de Constituição foram absorvidos. E, sob esse aspecto, eu gostaria de tornar bem claro para o telespectador a problemática da progressividade. Está a proposta Maksud no sentido de que os impostos devem ter um tratamento proporcional. O telespectador precisa lembrar que, se ele paga um imposto proporcional, ele vai ter no universo, por exemplo, de 100 e 10% por hipótese, ele paga 10. No universo de 1.000, ele paga 100. No universo de 10.000, ele paga 1.000. E este aspecto é importante porque, se se tratar de progressividade, aí ele se perde com todos os males que a progressividade tem e que nós todos deveremos discutir neste programa de hoje. Nicole, você é especialista em tributação de pessoas físicas. Me diz duas palavras para nós iniciarmos a conversa sobre a situação. Como é que tem evoluído este problema do imposto sobre a pessoa física aqui no Brasil nos últimos tempos? Assim, no Brasil dos últimos tempos, especialmente depois da Lei 7.450, que era para ser um marco na história da tributação. Isso foi quando? Dezembro de 85, com vigência a partir de 1º de janeiro de 86. Pois não. A Lei 7.450, que realmente tinha alguns objetivos importantes, os conceitos teóricos nos quais ela se fundamentava estão naufragando. Acho que o doutor Ives concorda comigo. Nós não temos mais um sistema tributário, nós temos uma política de arrecadação. Nós não temos mais imposto de renda, nós temos imposto sobre salários. Então... Você diz aí conceitos teóricos, o que você quis dizer? Os conceitos teóricos sobre os quais se baseava essa tal lei, que para mim não é lei. Em especial, o sistema de bases correntes. Anteriormente a esta lei, durante 60 anos, o brasileiro pessoa física foi tributado posteriormente ao ganho auferido. Sim. Ou seja, ele primeiro ganhava e mais tarde é que ele iria ajustar as contas com o fisco. O sistema de bases correntes veio tentar modificar essa situação, fazendo com que a pessoa fosse pagando à medida em que fosse auferindo. O que eu, pessoalmente, Dr. Maksud, não acho uma ideia injusta. Tanto com o fisco quanto com o próprio contribuinte. Na medida em que o processo inflacionário é muito elevado, é evidente que é a forma mais justa de não fazer um prejuízo para o fisco. Eu acho que esse problema da pessoa física é muito importante. Como nós temos que fazer um breve intervalo, nós voltamos nesse ponto já. Pois é, o cidadão, ele se encontra num emaranhado, num estado de confusão quando ele trata do problema tributário. Ele não consegue entender toda essa complicação. E não entendendo, ele deixa passar muitas coisas, deixa de controlar, deixa de se preocupar com esse problema da limitação do poder do governo de tributar. Nós estávamos conversando agora aqui sobre o problema da pessoa física, o imposto sobre a pessoa física. Por exemplo, você falou bases correntes. A maior parte das pessoas não tem ideia do que seja isso. Você exponha melhor. Bases correntes seria justamente a ideia de que a pessoa fosse pagando o seu imposto na medida em que fosse auferindo o rendimento.
O que acontece, doutor Maksud, é que a gente sente que, até alguns anos atrás, o Brasil ainda era conhecido como um paraíso fiscal. O imposto, de fato, pesava pouco no bolso das pessoas físicas e existia também aquele conceito de que, bom, deixa, em março eu resolvo. O imposto de renda é um assunto para tratar em março, depois do carnaval, e depois eu resolvo. E como pesava pouco no bolso, realmente as pessoas até podiam se dar o luxo de não se preocupar muito com esse assunto. Hoje em dia, muita coisa mudou e o peso do imposto está tendo, assim, está incomodando muito as pessoas. Só que incomoda, as pessoas reclamam, mas ainda não se interessaram por discutir ou por tentar entender. E eu acho que é fundamental que hoje em dia as pessoas comecem a entender de imposto de renda e comecem também a exigir que as pessoas nas quais elas têm que votar também saibam, também conheçam a tributação, porque, do contrário, a vida do bolso dos contribuintes vai estar na mão de gente que não tem capacidade para discutir. Eu só queria pegar esse pedacinho da questão de saber votar no candidato que entenda essa história da tributação. Porque a ideia inicial, insisto, do projeto que estamos analisando, é do princípio da progressividade. E isto, no imposto de renda, está expresso de que a pessoa vai pagar acima. E é preciso entender que o sentido da progressividade, quer dizer, pagar muito mais do que você pode, um funcionário público, sobretudo, e um assalariado de qualquer empresa, ele fica sabendo que isso veio também dentro de uma ideia da violação dos direitos de propriedade, que não é só da propriedade imobiliária, da propriedade imóvel. Mas a progressividade é chamada de... tem uma conotação de justiça pelas pessoas que defendem a progressividade. Social, né? Justiça social. Mas esse aspecto me parece importante. Há certas teorias que são colocadas, Maksud, como se fossem teorias tabus. Dogmas. Progressividade é como vaca na Índia. Na Índia, a vaca não pode ser tocada porque ela é sagrada. Aqui, progressividade é sagrada. Apesar de todos os países civilizados estarem hoje reduzindo a teoria da progressividade, porque a injustiça é evidente, basta dizer que toda a comunidade econômica europeia está reduzindo a progressividade dos impostos diretos. Por quê? Porque como os países têm que concorrer entre eles lá dentro, na medida em que eles adotam uma progressividade elevada, os investimentos vão para os seus concorrentes. E como eles precisam atrair capitais, estão reduzindo. Nos Estados Unidos, a Nicole sabe qual é o nível da carga tributária. A progressividade praticamente desaparece com 2 faixas em 89 para todos os contribuintes. No Japão, idem. Só no Brasil é que nós continuamos, como os hindus, considerando a progressividade uma vaca sagrada onde não se pode tocar. Não lhe parece também que a progressividade traz muito de ruim para a arrecadação? Porque eu tinha um professor que dizia que a safadagem nasceu com a humanidade. Claro. Na medida que você aperta o sujeito, ele sai, né? E se fosse justo na proporcionalidade, claro, ele pagaria com muito melhor razão. E é claro, e há um outro dado que me parece importantíssimo, é que, na verdade, a progressividade é uma forma de reduzir investimentos e gerar mais sonegação. Porque quando a progressividade chega a um nível tão elevado, o contribuinte resolve correr os riscos. É a curva de Laffer, você que é um grande economista também, sabe perfeitamente. É um momento que se leva de tal maneira que aquilo começa a cair. E hoje eu estou convencido, quando se adotou todo o nosso sistema, ele está constitucionalmente com alguns princípios em que se fala nitidamente em progressividade. E você mesmo detectou, na sua apresentação, que há em determinados impostos, subrepticiamente, o princípio da progressividade. O que está querendo? Desestimular poupança, desestimular investimento no nosso país e, ao mesmo tempo, ter um falso conceito de redistribuição de riqueza sob a alegação de que, na verdade, o Estado recebendo, ele vai distribuir para todo mundo essa riqueza. Quando nós sabemos que, pela teoria de tributação, que é uma norma de rejeição social, uma parte do que nós pagamos realmente volta para a comunidade, mas uma grande parte fica em nível de grandes desperdícios. Isso já foi detectado por Adolfo Wagner há uns 100 anos atrás, que as despesas tendem sempre a crescer quando o Estado tem muita disponibilidade e não sabe o que fazer com ela. O que nas empresas se chama de overhead, as despesas indiretas, no caso governamental, é imensa. Quer dizer, ele consome quase todo o tributo para manter só a máquina dele, a máquina governamental. Mas o importante, muito importante, que eu acho que é preciso fazer com que as pessoas, principalmente os especialistas em direito tributário, né,
os advogados em geral, aqueles que prezam a lei, que prezam o direito, precisam discutir mais. O problema é de que não é uma questão apenas de eficiência, de eficácia ou de expediente. Quer dizer, o que nós queremos, em última análise, quando se fala os outros países estão reduzindo o progressivismo com o objetivo de melhorar a arrecadação. Não é? Muito bem, isso é uma verdade. Ninguém vai conseguir arrancar 100% dos ganhos das pessoas, mesmo porque as pessoas vão deixar de ganhar. Não é? Todos vão querer ser pobres e miseráveis. Não é? Essa é uma questão de expediente, mas existe uma força maior, existe uma questão de princípio. Quer dizer, os objetivos do progressivismo são objetivos ideológicos. Isso é que precisa ser entendido. Quer dizer, vai mexer com a liberdade do indivíduo, mexe com o direito à propriedade. O dia que as pessoas, parece que estão começando agora a descobrir, a se aperceberem que, por exemplo, um salário é uma propriedade. Né? É verdade. Não é isso? Essa é a questão que eu estava querendo colocar. A própria Constituição, contraditória em todos os seus pontos, privilegia a livre iniciativa, isto é, cada cidadão, cada pessoa do povo que tem seus 2 tostões, pode chegar ali e criar uma barraca na feira. Isso é propriedade. Claro. Mas na medida em que o governo intervém e ele então tributa aquela barraca de modo exagerado, ele tira a capacidade de reinvestimento e de aumentar o emprego que aquela barraca iria ter. E nesse momento então é um conflito. Ou nós estamos propugnando por um sistema em que, repito, a violação dos direitos de propriedade é a constante, ou nós vamos propugnar por um sistema em que a liberdade de iniciativa, a propriedade privada será bastante. Esse conflito é que tem gerado a infelicidade deste país. As pessoas, como disse o professor Ives, estão com certas coisas como uma vaca na Índia. Então, porque um ignorante qualquer falou que a progressividade é bonito, até o candidato acha que é bonito, porque senão ele não obtém voto. Eu nunca ouvi um político, e digo mais para vocês que são advogados, eu não ouvi um advogado, um especialista, a não ser uns poucos, né, dentre eles vocês aqui, falarem na importância do imposto proporcional e na iniquidade do progressivo. Eu não ouço falar. Eu tenho a impressão, Maxud, de que isso decorreu um pouco daquilo que aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial. Toda a teoria de direito tributário ela foi efetivamente trabalhada com maior profundidade depois da Segunda Guerra Mundial. Antes, nós tínhamos nos italianos uma evolução, mas você não tinha uma doutrina, inclusive no Brasil. No Brasil foi na década de 60. E logo depois da Segunda Guerra Mundial, ideologicamente, lembra-se a França como o Partido Comunista cresceu, na Itália, etc., a progressividade era considerada uma forma de se fazer justiça, porque o Estado sempre representava melhor o cidadão e melhor a possibilidade de empreendimentos do que qualquer um. Quando o Estado começou a fracassar no mundo inteiro, nesses últimos 40 anos, e que não existe Estado, o que existe são governantes, os governantes são homens de carne e osso, e como homens de carne e osso, eles se identificam com o poder e passam a ser donos do poder, e não a servir ao povo, mas a serviço do povo, é que se percebeu que é realmente um erro dar todo esse poder para que o Estado possa distribuir, porque o Estado não distribui. E que o cidadão sabe muito melhor fazer com o seu dinheiro do que o Estado. E esta é a razão pela qual, no mundo inteiro, hoje a progressividade está em franca decadência, menos na mente dos nossos constituintes. E num país... Dentro do conceito... Desculpa, se eu ia fazer pode falar. É que nós faremos um intervalo, vamos continuar logo. Apenas para fazer um intervalo, vamos chamar a atenção do seguinte. Um país como o Brasil, onde o que predomina é a pobreza, a cura qual é? É a prosperidade. E o progressivismo fiscal só gera aumentar a pobreza. Exatamente. E logo, logo nós voltamos, inclusive eu quero que você, Nicola, me fale um pouco dessa coisa chamada do trilhão, quer dizer, arbítrio que aparece principalmente em cima daqueles que estão ganhando mais. Num segundo. Nós vimos falando que, pelo jeito, não vale a pena melhorar de vida, trabalhar mais, ter maiores rendimentos, fazer coisas, porque a progressividade vem em cima. O caso, um exemplo pequeno, típico, é esse agora
que nós chamamos aqui de trilhão. Né? Exato. E você podia dizer alguma coisa sobre isso? Como é que você sentiu essa questão com os seus clientes? Em tese, o trilhão até poderia ser uma medida de justiça dentro de um contexto de legislação bem aplicada e bem feita. No momento, entretanto, o que a gente vê no Brasil é que o trilhão é mais uma forma de se... Um quebra-galho. Um quebra-galho, de se aumentar a arrecadação e também de se considerar o contribuinte como um sonegador em potencial. Então, até um tempo atrás, eu estive em contato com autoridades da Receita Federal que me diziam assim, não é que a gente esteja querendo punir aquela pessoa que de fato tem 3 empregos e sua e corre de um para outro para conseguir aumentar um pouquinho os seus ganhos e sustentar de forma condigna a sua família. O nosso interesse é realmente, você há de convir conosco que existem muitos executivos que não suam entre um emprego e outro, nem precisam sair da sua sala com ar-condicionado para ganhar de 3 empresas. E pegava esses daí de uma outra forma, né? Agora, eu acho que isso é fazer com que os próprios executivos que tenham realmente seus salários divididos em 2 ou 3 mais empresas, ou mesmo aqueles que estão na condição da outra pessoa, que sua para poder manter sua família condignamente, corre para 3 ou 4 empregos diferentes, atribui a eles a responsabilidade pelos erros do próprio fisco quando elaborou a Lei 7.450. Mas aqui a questão mais importante não é saber se nesses casos as pessoas estão pagando menos imposto. O importante é que a Constituição, a lei, está aí para a salvaguarda dos direitos do indivíduo. Que eu achei interessante. Só um segundinho só. Os direitos do indivíduo. O indivíduo não terá a sua liberdade salvaguardada, a sua propriedade salvaguardada, se a qualquer instante que ele está obedecendo às normas que existem, essas normas são mudadas. Porque está acontecendo uma coisa, por exemplo, como essa. Continue. O que eu ia dizer é que o que eu achei interessante, por exemplo, na primeira leitura do seu texto, é que uma coisa tão óbvia quanto assegurar à pessoa o direito de ser considerado inocente até que se prove a sua culpabilidade, nunca teria me ocorrido que precisasse ser reforçada por escrito. Mas precisa. Principalmente nesse caso do sistema tributário. Quer dizer, o sistema tributário e o sindicalismo, né, no mundo e no Brasil, eles são privilegiados. Quer dizer, a lei vale para todos, menos para esses 2 setores. Agora, no Brasil, o contribuinte ele não consegue cumprir o que dele se espera. Ele não se respeitam mais princípios constitucionais, como nós estávamos falando. Princípio da anterioridade, da irretroatividade, da anualidade, isonomia. Não existe mais. Mas por uma razão, Nicole, que eu acho que é o que é de mais trágico no Brasil. Na verdade, o contribuinte brasileiro está se transformando, Maxud, num verdadeiro escravo da gleba medieval. Nós somos produtores de tributos para os senhores feudais que são os governantes. Você vê o seguinte, o imposto de renda no Brasil é dos mais elevados do mundo civilizado. Eu não conheço o imposto de renda na África e na Ásia de tal forma que eu não posso comparar, mas conheço da Comunidade Econômica Europeia, do Japão, dos Estados Unidos, Canadá. Nós temos da mais alta carga tributária de pessoa física. Ora, o que a Constituição, a futura Constituição, eles estão prevendo? Além de ter que pagar um imposto progressivo, e a progressividade é ideológica, sobre o patrimônio que eu vier adquirir, com aquilo que me sobrou, que o Estado não tirou, eu vou ser obrigado a pagar um imposto sobre grandes fortunas. E quando a expressão é grandes fortunas, não pense o telespectador que ele vai saber. Grandes fortunas, segundo o projeto, está lá, é 50 mil ATNs e tudo que o cidadão possui. Se o cidadão tiver 250 mil, 280 mil dólares em nível de câmbio livre, esse cidadão já é um super milionário no Brasil. Se tiver 2 fontes, que tiver 2 empregos na universidade, é grande fortuna. Agora, você pega... Mas o que é pior, esse que é um imposto que incide sobre o patrimônio de algo que é meu, que está comigo, que eu já ganhei, sobre o qual eu já paguei imposto. Se eu tiver um bem imóvel, eu vou pagar 2 impostos, porque eu vou pagar um imposto para a União, como grandes fortunas, e vou pagar um imposto, se for estado municipal, tiver dentro da cidade, o IPTU, que é o Imposto Predial Territorial Urbano. E vou pagar para os municípios via União o ITR, que é o Imposto Territorial Rural, se tiver uma propriedade rural.
Então, eu vou pagar 2 impostos sobre patrimônio com base nesta Constituição, com aquilo que já me pertence, porque o dinheiro que eu utilizei foi aquele dinheiro que me sobrou do imposto que a União já recebeu. Inclusive, já pagou imposto sobre esse rendimento. Exatamente. Né? E mais, quer dizer, para comprar uma propriedade imobiliária, além desses impostos, que eu vou ser obrigado, porque tenho a propriedade, 2 impostos porque tenho a propriedade, eu paguei um imposto de transmissão. Se eu comprar um carro, eu vou ter que pagar um imposto de propriedade do meu automóvel e ainda vou ser obrigado a pagar um imposto de compra, quer dizer, o ICM, etc. Então, na verdade, nós estamos vivendo o que eu chamo do paraíso fiscal para as autoridades fiscais e o inferno fiscal para os contribuintes. Eu acho que a gente não precisava de constituinte, a gente podia ter ficado do jeito que estava, com um monte de decretos-leis, criando tudo isso. Segundo turno, não sabe para que ano é. Mas se houver segundo turno, você não acha que a gente deve provocar, como o Maxud está provocando nesse programa, um debate que o homem comum, o assalariado, o funcionário da universidade, deva se lembrar que patrimônio, que riqueza, que propriedade não é só das grandes fortunas, entre aspas, mas que nós todos, depois do trilhão falado aqui, deveremos estar despertados para pressionar esta Constituinte a tomar uma providência? Em outras palavras, Edivaldo, o que está precisando é, em termos bem técnicos, acabar com essa tapeação de dizer para as pessoas todas, inclusive para as pessoas da chamada elite intelectual, política e econômica, para todos os cidadãos, acabar com essa demagogia de estar escrevendo nos ônibus, transporte, direito do povo, dever do Estado. Ou então escrever na Constituição que é dever do Estado e direito do cidadão o lazer social e coisas dessa natureza. O que realmente o cidadão, todo cidadão quer, é trabalhar e ter direito ao seu rendimento. Ele quer ficar com o máximo possível do seu próprio rendimento e pagar apenas aquela taxa de condomínio que corresponde realmente a uma taxa proporcional ao uso que ele faz e para poder prover ao governo daquele mínimo de recursos para que o governo preste os serviços para o qual ele, governo, foi contratado. A coisa se inverteu, como você disse. Nós estamos pagando para o senhor feudal. Eu acho que isso se deve, Ives, porque está muito recente o período do feudalismo. Nós ainda temos isso atavicamente. Né? Nós ainda nos julgamos escravos e dominados pelos senhores feudais. Mas o doutor Ives chamou atenção para um detalhe aqui que eu acho fundamental. São os princípios constitucionais, a Nicole também, os princípios constitucionais que nós tínhamos como garantia desapareceram. Eles ficaram satisfeitos, Ives, com esses anos todos em que o judiciário teve que intervir para construir, ficaram insatisfeitos com isso e terminaram ficando até contra o judiciário. E nós estamos numa coisa interessante. Acabaram com o princípio da anterioridade, isto é, o tributo deve ser cobrado no exercício se a lei for anterior àquele exercício, portanto o cidadão já está avisado. Né? Sem o princípio da anterioridade, é no meio do exercício que o cidadão vai ser avisado. Então isso é um absurdo. Em nível federal, todos os impostos. E eu queria só lembrar de que isso vem do século XI, só agora é que acabou. Vamos ver se restaura o projeto Maxud. Vamos levar mais 11 séculos para aprender. Você veja, a gente nota agora, por exemplo, através da imprensa, os professores falando, que eles estão começando a entender que tem alguma coisa de errada com essa ilimitação dos poderes do governo e essa história do progressivismo. Mas eles só defendem o seu pedaço. Eles dizem, como é que vão tributar tanto assim o salário do indivíduo? Então eles dizem, precisa tributar ganhos de capital, precisa tributar as empresas, precisa tributar as grandes fortunas. Que é uma falácia. Claro, que é uma enorme falácia. Não é? Porque no fim... Quem vai pagar, quem paga isso? É um bumerangue. Quem paga? Claro, é o povo. Todo indivíduo. Se a empresa não repassar tudo isso para os preços, Maxud, ela vai à falência. Mas, e se ela passar tudo para os preços, quem é que vai pagar? Ives, o mais importante para mim não é isto, porque isso é uma questão de aritmética. Mas parece que eles não fazem contas. Não, Ives, o mais importante é que quando se pretende penalizar o que chamam de grandes fortunas, isto é, a prosperidade, o que se está querendo é manter a bandeira, o distintivo, o emblema da miséria, da pobreza. Essa é a questão. Nós vamos voltar no instante.
não sei por que cargas d'água, de vez em quando aparece uma espécie de um balão de ensaio dizendo que o governo vai ficar de olho em cima daquelas pessoas que demonstram sinais de riqueza. Quer dizer, vamos atrás daqueles que têm um automóvel diferente, aquele que tem um barco, aquele que tem uma casa mais bonita, aquele que vai a determinados clubes ou coisa que o valha. Isso significa que os hipócritas, não é, estão salvos dessa perseguição. Eu até estou pensando em andar agora sem gravata, minha camisa puída, sem meia num dos pés, etc. Quem sabe isso vai me livrar dessa questão. Maxud, é interessante. Isto representa hoje, na verdade, o ferimento, a agressão, a violenta agressão contra duas linhas que foram consagradas no direito tributário mundial. Primeiro, a garantia do contribuinte está exatamente em quê? Está em que a lei ela tem que ter tudo lá dentro. Quer dizer, não pode haver nenhum campo de flexibilidade para que a autoridade diz, não, esta parte eu interpreto a meu favor. É o chamado princípio da estrita legalidade, tipicidade fechada, reserva absoluta. Ele tem que estar inteiramente plasmado. O que não tiver na lei, o Estado não pode. O contribuinte tudo pode que não está na lei. E o Estado só pode o que estiver na lei. Ora, os sinais exteriores de riqueza abrem um campo aberto. E para que o governo hoje tenha condições de tributar nesta flexibilidade, maleabilidade, elasticidade da lei, eles puseram na Constituição dois princípios perigosíssimos. Primeiro, o que é capacidade contributiva? A capacidade contributiva é aquilo que o contribuinte paga como tributos e, ao mesmo tempo, mantém o necessário para continuar reinvestindo, vivendo bem, etc. Sempre que a capacidade contributiva é atingida, você entra na curra tributária, lembra-se do seu programa? Quer dizer, entra no confisco tributário. Pois bem, na atual Constituição, eles disseram que a capacidade contributiva será respeitada e utilizar a expressão sempre que possível. Quer dizer, quando não for possível, eles não respeitarão. Isso com os déficits públicos que nós temos. E o segundo aspecto que eu acho mais perigoso, eu gostaria de ouvir todos, é aquele que diz o seguinte: a administração tributária, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, de atingir a capacidade contributiva, poderá identificar, respeitados os direitos individuais em termos da lei, o patrimônio, os rendimentos, as atividades econômicas do contribuinte. Nós passaremos a viver como na época da Alemanha nazista, com todo o direito de a Gestapo entrar na sua própria casa, na sua intimidade, na sua privacidade, agora por princípio constitucional. Quer dizer, é como se o governo fosse um fim em si mesmo. Quer dizer, o governo é um ente benfeitor e nós somos necessariamente malfeitores. Malfeitores. Quer dizer, nós temos que contribuir para que ele possa fazer o bem. É uma tremenda falácia, é um erro que eu acho que vão levar não sei quantos anos para aprender. É por isso que eu chamei a atenção de que o telespectador deve se lembrar de que ele, nesse conceito de propriedade, ele tem também sua pequena bodega, sua pequena barraca. É preciso fazer sentir ao homem comum que todos esses princípios aqui atingem a ele também. Claro. Porque daqui a pouco batem palmas por aí, doutor Ives, dizendo que isso é só para as grandes fortunas. Mas não é. Eu sei, mas eu estou querendo advertir. Se tiver sua casa, seu aparelho de televisão em casa, verdade. De repente eles vão procurar saber se aparelho de televisão o senhor comprou como, qual era o dinheiro que você tinha. Eu entro na sua casa, porque a Constituição garante que se entre na casa. Não vai precisar de ordem judicial. Isso está aqui na Constituição. Por isso que eu estou querendo advertir o homem comum, o homem do povo, de que esses princípios o atingirão. Mas é tão óbvio isso, quer dizer, basta fazer aritmética, não é, Nicola? Você verifica o seguinte: essas jogadas de imposto sobre fortuna, sobre herança, etc., vê quanto é que é possível lá arrecadar no começo, quando se faz tributos estapafúrdios em cima disso. Uma pequeníssima porcentagem, mas isso é jogado justamente como se fosse jogar areia nos olhos das pessoas. Todo mundo pensa que estão tributando os ricaços, etc. Mas acontece que o grosso da população é que tem que contribuir, é essa que contribui no fim. Quando não contribui diretamente, inclui através do imposto inflacionário. Agora, Maxud, e eu volto então àquela posição inicial, muito rapidamente, que eu gostaria de ouvir a Nicole também sobre isso. É que é o seguinte: na verdade, se o Estado, por esta Constituição, diminuísse consideravelmente o seu tamanho,
Alguns desses princípios, apesar de serem anacrônicos, desatualizados em nível de história, representando o passado, poderiam nem ser utilizados porque o Estado menor não vai precisar de tanto tributo. Não. Mas como todo o projeto constitucional representa um aumento brutal do tamanho do Estado, os estados vão ficar mais fortes, os municípios vão ficar mais fortes, o governo federal vai ficar mais forte, porque vai ter mais atribuições, nós é que vamos ter que pagar a conta. E para pagar a conta vai ter que utilizar este instrumento, que com um Estado menor não seria tão dantescamente ruim para o contribuinte quanto será no futuro Estado brasileiro. Mas agora, o fim disto é que não vai ter como pagar tudo isso. Então, todas essas promessas constitucionais, elas representarão frustração para as pessoas. E se insistir em querer cumprir essas promessas mentirosas, o Brasil vai para o caos. Vai para o Estado totalitário. Marcha-se para a perda total da liberdade. E antes que a Nicole fale, eu queria só pegar um pedaço dessa sua posição, que é a questão que nós mesmos já discutimos, das contribuições sociais. Estas que vão incidir sobre determinados aspectos que antes não eram alcançáveis, elas vão ter uma repercussão muito grande, porque quem vai pagar a conta não é senão o povo. E aí, como diz Maksud, esses tributos indiretos, esses que você paga inflacionariamente, é que vão ser o alimento desse Estado maluco, esse Estado totalitário, esse Estado avançando no patrimônio do particular, porque isso não cai do céu. Então, se eu aperto aqui, o povo vai ter que pagar por esses meios. E é preciso explicar, Edivaldo, que o governo inflaciona, quer dizer, fabrica, pinta papel que chama de dinheiro, portanto, desvaloriza a moeda, que é um imposto inflacionário, é um imposto indireto. Por quê? Porque o governo não tem coragem de explicitamente, claramente, aumentar os tributos. Por quê? Porque os tributos já são muito elevados. E também por quê? Porque os tributos vão ter que incidir sobre a maioria das pessoas. E os governos demagógicos não têm coragem de fazer isso. Então, só há uma forma de fazer isto, limitando o tamanho do governo, limitando os gastos do governo, que o governo faça apenas aquelas coisas que cabe aos governos falar. Eu quero voltar para isso logo no fim deste segmento. Mas você parece que queria dizer alguma coisa? Não, só fazer um último comentário no sentido de que nesse anteprojeto de Constituição agora em discussão, existe um capítulo denominado dos limites ao poder de tributar, e limites realmente a gente não vê nenhum. Muito pelo contrário, deveria se chamar a falta de limites do poder tributar, como dizia o doutor Ives agora há pouco. Exatamente. Agora, como nós estávamos discutindo, o contribuinte merece isso? Cada um tem a constituinte que merece? Será que ele merece isso ou não merece? Eu acho que ele talvez não mereça como foi colocado aqui, só que ele então precisa aprender a votar. Claro. E precisa aprender a reivindicar e exigir. É saber o que é um sistema tributário. E se ele não aprender, vai continuar assim. Agora, um dado importante que esta proposta da Constituinte sequer considera é o problema da limitação das receitas e despesas governamentais. Você abordou muito bem do seu projeto. Está nessa minha proposta. Esse é um dado extremamente importante. Você precisa limitar o poder de aumentar as receitas, as despesas, esse problema do orçamento equilibrado ao longo do tempo. E também limitar o poder de endividamento, a dívida pública governamental. E o poder de fabricar irrestritamente dinheiro, produzindo desvalorização da moeda, inflação. Nós temos pouco tempo, vocês viram que esse trabalho nosso, essa conversa nossa, ela poderia ir bastante longe. Pela madrugada fora. Pela madrugada eu só queria um segundinho para dizer uma coisa. Fala. É necessário, então, que, como nós temos pouco tempo, o homem do povo entenda que ele precisa ter muito tempo para cuidar dessa matéria e que agora é a hora de, no segundo turno, ele pressionar para que altere essa questão, porque isso foi aprovado, como é dito na sua fala, isso foi aprovado em 1 minuto. Enquanto a discussão se Sarney devia ou não devia ficar tanto tempo, levou isso pode durar, 6, 7 meses. Do jeito que está, pode ficar décadas e décadas. Com certeza. Infernizando a vida das pessoas. E o mandato do presidente vai acabar daqui a um ano. Vai acabar daqui a um ano. Então, eu queria
ao fim do programa, agradecer o tempo que vocês dedicaram a este programa, esclarecendo-nos, trazendo ideias, enfim, discutindo este problema importante. E queria chamar o próximo programa, mostrar uma coisa muito interessante no próximo programa. Eu convidei um grande estudioso argentino para vir aqui conversar comigo sobre os problemas da economia e da vida política argentina. Nós vamos verificar com ele como nós temos problemas similares, trágicos, dramáticos, advém das origens espúrias do nosso sistema de governo, advém do fato de que as pessoas da elite não estão prestando atenção no que está se passando com as suas próprias vidas. Não é? Nós vamos falar sobre as causas e consequências, por exemplo, dos planos cruzado e dos planos austral. Não é? Vamos comentar também de passagem outros planos equivalentes que existem por aí. Não é? O próximo programa, ele vai falar sobre Brasil e Argentina e as trapalhadas dos economistas. Então, agradeço a você, Nicole, agradeço a você, Ives, agradeço a você, Edvaldo, e agradeço a sua atenção também e até o próximo programa.